Oi, pessoal. Então, na aula passada a gente viu forças intermoleculares e hoje a gente vai fazer os exercícios, tá? Para findar essa apostila 2 aí, que esse é o último conteúdo. Então, vamos lá na apostila de vocês, no livro texto normal, apostila normal, página 62. Vou abrir a minha aqui. Enquanto vocês abram a de vocês aí. Página 62, o exercício 22 da hora do estudo. Certo? Então, vamos lá. Acharam? Encontraram? Bonitinho? Então, vamos lá. Embora a água possua peso molecular baixo, seu ponto de ebulição é alto. Fórmula da água. A propriedade que mexe com o ponto de fusão e ponto de ebulição, que deixa com que esse ponto de fusão e esse ponto de ebulição seja alto, tem a ver com as forças intermoleculares. Não tem nada a ver com a ligação entre os átomos, e sim entre as moléculas. Primeiro, a molécula apolar da água. Errado, primeiro que a água é uma molécula polar, porque quando a gente faz a ligação aqui dela, ó, ficam pares de elétrons sobrando. E lembra quando ficam pares de elétrons sobrando? Isso quer dizer que a molécula é polar. Natureza iônica da substância. Uma que ela é formada por hidrogênio mais ametal. Hidrogênio e ametal caracteriza uma ligação covalente. Também está errada a letra B. A estrutura molecular do composto. Então, ela vai ter um alto ponto de fusão e ebulição por conta da estrutura dela, falso. Por ela ser angular, nada a ver. A estrutura, a geometria não mexe com ponto de fusão e ponto de ebulição. As intensidades das forças de Van der Waals, que são aquelas forças fraquinhas de polo induzido de polo instantâneo, é esse tipo de interação que tem na água? Também não. A interação que tem na água que faz com que o ponto de fusão e o ponto de ebulição dela seja extremamente alto são as ligações intermoleculares por pontes de hidrogênio, que hoje em dia não se utiliza mais ponte de hidrogênio, e sim ligações de hidrogênio. Resposta correta, letra E. Certo? Vamos para a próxima. Exercício 23. Assinale a alternativa incorreta agora. Então, que é a errada. As pontes de hidrogênio são formadas por atração de polo e têm estabilidade maior que a ligação covalente. Nenhuma força intermolecular, nem a de polo, nem a de polo instantâneo, de polo induzido, nem a ligação de hidrogênio tem maior estabilidade que uma ligação química. Nenhuma vence a covalente, vence a iônica e vence a metálica. Então, essa daqui já está incorreta. Fora que a ponte de hidrogênio não é uma atração de polo. É uma ponte de hidrogênio, uma ligação de hidrogênio. Então, opa, ele quer incorreta. É essa que a gente vai assinalar, desculpem. É essa que a gente vai assinalar. Mas vamos ver por que a B, C, D e E são corretas. Ligações apolares apresentam diferença de eletronegatividade igual a zero. Verdadeira, porque são apolar, são sem polos. Numa ligação covalente, os átomos iguais, o raio covalente é igual à metade do comprimento da ligação. Claro. Ó, o raio é metade do comprimento da ligação, já que está falando de moléculas com átomos iguais, porque não tem polaridade. Então, o raio é metade da ligação, verdadeiro. Na ligação iônica, cátions e ânions se mantêm unidos pela atração entre as cargas opostas. Verdadeiro, ligação iônica positiva atrai negativo e negativa atrai positivo. A ligação covalente é a união entre átomos estabelecida pelo compartilhamento de pares de elétrons. Também é verdadeiro. Covalente compartilha, iônica doa e recebe. Então, a única incorreta mesmo, que ele pediu para assinalar a incorreta, é a letra A. Vamos para a próxima? Vamos para 24 agora. Tem um texto bem grande, vou ler aqui da minha apostila, certo? Então, vamos lá. Pesquisas indicam que o uso de lubrificantes como loções oleosas e cremes que contêm vaselina, óleo mineral ou outros derivados de petróleo acarretam danificações dos preservativos masculinos, das camisinhas. Esses danos geralmente constituem-se de micro-rupturas das camisinhas, imperceptíveis a olho nu, que permitem o fluxo de esperma através das mesmas, acarretando gravidez indesejável
ou mesmo transmissão de doenças sexualmente transmissíveis, particularmente AIDS. Os preservativos são geralmente constituídos de um material denominado látex, que é o poli 1,4 isopreno, cujo momento dipolar é aproximadamente igual a zero. Considerando as afirmações, assinale a alternativa correta. Ter um momento dipolar igual a zero significa que a molécula é apolar, não tem diferença. Então, a camisinha é apolar. Considerando as afirmações acima, assinale a alternativa correta. Substâncias apolares seriam mais adequadas como lubrificante dos preservativos. Semelhante dissolve semelhante. Se eu colocar uma substância que também seja apolar, ela vai dissolver a camisinha. E eu não quero que ela se dissolva. Muito pelo contrário, eu quero que ela se mantenha com a sua função de proteger, de impedir que o espermatozoide chegue até o canal vaginal e possa ter uma gravidez ou uma doença sexualmente transmissível. Então, A está errada. B. Os lubrificantes bastante solúveis em tetracloreto de carbono geralmente não interagem com o látex. Tetracloreto de carbono é C, Cl, 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 Cl. Não ficou nenhum parzinho sobrando aqui no C, então é uma molécula polar. Ok? Vamos ver o que ele diz ali. Lubrificantes bastante solúveis em tetracloreto geralmente não interagem com o látex. Muito pelo contrário, vão interagir, porque a polar gosta de apolar, semelhante dissolve semelhante. Os lubrificantes que provocam danificações nos preservativos são geralmente de natureza bastante polar. Falso. O polar não vai conseguir dissolver algo apolar. Ok? Então, ele não vai conseguir dissolver. Risca esse aqui também. Vamos para a próxima. Substâncias cujas forças intermoleculares se assemelham às presentes no látex seriam mais adequadas como lubrificantes. Falso, eu não posso colocar algo que seja parecido com o látex da camisinha, porque semelhante dissolve semelhante vai dissolver a camisinha. E. Substância com elevados valores de momento de dipolo seria mais adequado como lubrificante. Claro, se o momento de dipolo for diferente de zero, um valor maior, a molécula vai ser polar e não vai conseguir dissolver a camisinha. Então, a resposta correta é a letra E. Certo? Vamos para a próxima, a última aí dessa apostila. Texto também bem grande, vou ler aqui da minha apostila. Balões de festa de aniversário, deixados sob o sol forte, podem estourar porque o volume do gás contido em seu interior aumenta com o aumento da temperatura e acaba rompendo a superfície do balão depois que esta se estica até um tamanho máximo. Isso ocorre porque o aumento da temperatura eleva a energia das partículas que, com maior movimento, passam a ocupar um volume maior, no caso das moléculas dos gases contidos no balão. A variação da energia das moléculas com a variação da temperatura também causa compactação, que reduz o volume de substâncias ao se solidificarem com o abaixamento da temperatura, quando a energia das partículas diminui. Com a água é diferente. Ao passar do estado líquido para o estado sólido, com o abaixamento da temperatura, ocorre aumento de volume. Por isso, não se deve colocar no congelador uma garrafa cheia com água e lacrada. Assinale a alternativa que explica corretamente o comportamento da água ao passar do estado líquido para o estado sólido. Traduzindo. Todas as substâncias, quando vão para o estado sólido, elas vão ficar mais próximas umas das outras e vai diminuir o volume. A água acontece algo anômalo, algo anormal. Quando a água congela, ela ocupa mais espaço do que o líquido. Tanto é que se eu deixar uma garrafa de água cheia até a boca, fechar e deixar no congelador, muito provável que ela exploda ou rasgue essa garrafa, certo? Porque ela ocupa um volume maior do que quando estava na fase líquida. Então, o que explica isso? Vamos ver. A. No estado sólido, as moléculas de água formam pontes de hidrogênio com a superfície interna da garrafa, que se rompe devido ao efeito da pressão adicional exercida. Falso. Não envolve a pressão. Na água líquida, há sais minerais dissolvidos que se cristalizam quando o gelo é formado e ocupam maior espaço. Não, porque
o sal já está cristalizado, mesmo na água mineral líquida. C. Na formação do gelo, as moléculas de água assumem posições definidas numa estrutura organizada, mantida por ligações de hidrogênio. As moléculas nessa estrutura ocupam maior espaço do que no estado líquido, onde se organizam de maneira diferente. Esta é a alternativa correta. As ligações de hidrogênio, quando está no estado sólido, elas ocupam mais espaço. As moléculas vão ocupar mais espaço do que no estado líquido. Certo? Vamos ver por que a E, a D e a E estão incorretas. No estado sólido, as moléculas de água formam estrutura cristalina tridimensional, com átomos unidos por ligação iônica. Falso, que a molécula de água não é formada por ligação iônica, e sim por ligação covalente. E. A autoionização da água é responsável pelas espécies iônicas que são unidas por ligações iônicas. Falso. Então, a única correta mesmo, letra C. Quando a água entra no estado sólido, as pontes de hidrogênio fazem com que essas moléculas se organizem de forma diferenciada, ocupando mais espaço. Vamos para a próxima. Lá no livro de atividades, página 27. Vamos fazer os exercícios que faltam também. Vou abrir o meu também aqui na página 27, enquanto vocês encontram o de vocês aí. Achei. Vamos fazer o 28 que nós não havíamos feito, né? Então, vamos lá. Utilizando o modelo de repulsão dos pares eletrônicos na camada de valência, assinale as alternativas que apresentam correta descrição da geometria e polaridade. Amônia é piramidal polar. Amônia é assim, ó. Três pares fazendo ligação e um sem fazer. 3, 1, tu vai olhar lá no cantinho, vai ser piramidal. E sobrou um parzinho aqui, então ela é polar. Assinala 0,1. Isso aqui a gente já fez várias vezes, né? Trióxido de enxofre é trigonal plana e apolar. Vamos ver. Vai ficar assim, tá? Dativa e dativa. 3 pares e nenhum sem fazer ligação. Trigonal plana, verdadeiro. Sobrou algum parzinho no S? Não. Então é apolar. 0,4. Dióxido de carbono, angular apolar. Meu Deus, o dióxido de carbono a gente fez algumas vezes. Lembra que a ligação dupla vale como par? 1, 2 pares e nenhum sobrando no carbono. 2 e 0 é linear. Tá errada. Não é angular. E é apolar, ok. Mas não assinala porque ela não é angular. Próxima. Cloreto de metila. Cloreto de metila. Ele diz que ela é uma molécula piramidal e polar. Pesquisando lá no nosso amigo Google, a gente vai ver que o cloreto de metila é assim, ó. Sempre que eu tenho carbono com 4 ligações, eu tenho uma geometria tetraédrica. Risquei, não assinala essa. E o ácido cianídrico é linear polar. Vai ser assim, H, C, tripla N. Quantos pares ao redor? 1, 2, 2 e 0 é linear. Ok. E é polar porque hidrogênio é diferente de nitrogênio. Então, a soma deu 16, 2 e 1 vai dar 19. Então, a resposta correta é 19. Que é a soma das alternativas verdadeiras. 19. Vamos para a próxima. Considere os processos 1 e 2, representado pelas equações, e indique que ligações foram rompidas. Ó, a água líquida virando água gasosa, só houve mudança de estado físico. Quando há apenas mudança de estado físico, é uma ligação intermolecular. E que tipo de ligação intermolecular a água faz? Intermolecular, coloca ali, ligação de hidrogênio. Ligação de porque continua sendo água, tá vendo? Agora, na de baixo, o que aconteceu? A água virou hidrogênio e oxigênio. Então, rompeu a ligação entre os átomos. E a ligação que tem entre os átomos para a água é uma ligação covalente, porque é hidrogênio com a metal. Covalente. Então, coloquem ali. Intermolecular, ligação de hidrogênio, e entre átomos, ligação
covalente. Vamos para a 30. Diversos mecanismos importantes para a manutenção da vida na Terra são relacionados com as interações químicas. A interação química envolvida tanto no pareamento correto das bases nitrogenadas no DNA, quanto no controle das variações extremas de temperatura da água. É uma ligação do tipo, sempre que falar do DNA e da água, eu vou lembrar de forças intermoleculares. E na água é a do tipo ligação de hidrogênio. Tá? As moléculas do DNA se organizam, se agrupam, estão perto uma das outras por conta da ligação do tipo de ligação de hidrogênio, que é o H-FON. Certo? Então, vamos para a próxima. Compostos orgânicos contendo halogênios, oxigênios ou nitrogênio podem produzir a partir de hidrocarbonetos e são empregados em processos industriais com matéria-prima ou solventes. Considere os compostos no estado líquido. As principais interações intermoleculares que ocorrem em cada uma deles são H-FON, pós-TH, FON, posso. Aonde que eu posso ter H-FON? O H com nitrogênio, o H com... Ok. Essa aqui é H, mas não tem oxigênio sobrando aqui na ponta para fazer ligação. Ó. Então, essa daqui é uma molécula polar. Uma molécula orgânica grande polar. Então, dipolo, dipolo. Então, vai ficar ponte de hidrogênio, dipolo e ponte de hidrogênio. Resposta certa, letra D. Essa é uma questão um pouquinho avançada, na verdade vocês vão rever ela melhor lá no terceiro ano. Por que essa molécula aqui não consegue fazer ponte de hidrogênio, tá? Porque o H não está próximo, o H de uma outra molécula não consegue introduzir aqui próximo desses oxigênios aqui. Próxima, 32. Leia o texto a seguir. Por que a água é líquida se é formada por dois gases? A molécula de água é composta de um átomo de oxigênio e dois átomos de hidrogênio, formando um V em um ângulo de 104,95 graus, com o oxigênio na vértice. Apesar de a molécula ser eletricamente neutra, suas cargas se distribuem de maneira desigual, com carga parcial negativa junto ao oxigênio e carga parcial positiva junto às pontas do V, onde estão os hidrogênios. O oxigênio de uma molécula atrai hidrogênios de outras moléculas da água, pois o negativo atrai o positivo, estabelecendo uma ligação extremamente importante entre as moléculas de água. Essa interação é a responsável pela grande maioria das propriedades da água, e em particular pelo fato de a água ser líquida à temperatura ambiente, enquanto em geral, outras moléculas de tamanho semelhante são gases. Com base nas informações do texto, represente a molécula de água indicando os vetores das ligações entre os átomos de hidrogênio e oxigênio. Então, na verdade, ele quer que vocês mostrem a ligação da água. E o vetor, ele quer que vocês coloquem a pontinha, a setinha, para quem é mais eletronegativo. Que é quem? O oxigênio, ele está mais à direita lá na tabela periódica. É isso aqui, ok? Agora, a molécula de água é polar ou apolar? Como vai ficar sobrando aqui dois pares, ó? Ela é polar. Ok? Pois sobram dois pares de elétrons não compartilhados. Ok, essa é a justificativa. Qual é o tipo de interação entre as moléculas da água? Entre as moléculas. Então, como tem o H-FON, é a ligação do tipo de hidrogênio. Então, é ligação de hidrogênio.
Vou colocar aqui entre parênteses, HFON. Vamos para a próxima, 33. Então, vamos lá, exercício 33. Dadas as substâncias representadas abaixo, com relação às ligações químicas envolvidas nessas moléculas e os tipos de interações existentes entre as mesmas, assinale o que for correto. Todas as moléculas apresentam ligações covalentes polares. Verdadeiro. Por quê? H é ligado a O, que são átomos diferentes. Átomos diferentes, C com O, C com Cl, N com H e Cl com F. Verdadeiro. As substâncias água e amônia ocorrem interações do tipo ligação de hidrogênio. H-FON, H-FON. Verdadeiro. As moléculas CO2 e CL4 são apolares. As moléculas, sim, porque aqui não vai sobrar nenhum parzinho em cima do C, ó. Então, a molécula é apolar, por mais que a ligação seja polar. C está ligado a Cl, então a ligação é polar, mas a molécula é apolar. E o CO2 também, não fica nenhum parzinho sobrando em cima do C, por isso que são apolares. 8. As moléculas de CO2 e ClF apresentam uma geometria linear, verdadeiro, enquanto a água apresenta geometria angular, verdadeiro. Só tem dois linear, CO2 aqui, ó, linear, nenhum parzinho sobrando. E a água a gente já sabe, já decorou que é angular. Se não decorou, trate de decorar. Todas as moléculas apresentam interações do tipo de polo permanente, Falso que a gente já sabe que esse aqui e esse aqui fazem do tipo ponte de hidrogênio. Então, a soma vai dar 8 mais 4, 12, 13, 14, 15. Resposta certa, 15. Próxima. 34. Em abril de 1998, a imprensa noticiou que um enorme bloco de gelo se desprendeu da Península Antártica, provavelmente em consequência do aquecimento global na Terra. No gelo desprendido, as moléculas estão unidas por si por um, ao passo que no gelo seco as moléculas prendem-se por dois. E aí? Complete corretamente. 1. A água, que tipo de interação tem? Hidrogênio, né? Então, ok. E a 2. E o gelo seco, que é CO2, que é uma molécula apolar, por ligações Van der Waals, dipolo induzido, dipolo instantâneo, já que ela é apolar. Então, resposta certa, letra E. Próxima. 35. A mioglobina, presente nos músculos, apresenta estrutura altamente organizada e dinâmica, responsável pela função biológica dessa proteína. Associe as ligações da mioglobina apresentadas em A com as estruturas representadas pela sua estabilização em B. Então, vamos ver. Em A, o que a gente tem aqui? S ligada a S. S ligada a S. Em B, nós temos o que aqui? Uma carga positiva com uma carga negativa. Já sei que é iônica aqui, B. Então, onde é que tem ligação? O 1 é B. Aqui é 1. Nessa daqui, que é o Czinho aqui, eu tenho duas moléculas apolares. Apolar com apolar. Então, eu tenho forças de Van der Waals, que é dipolo induzido e dipolo induzido. Em D também são apolares. Não tem carga positiva nem negativa, não tem HFON. Em E, tem HFON. Ponte de hidrogênio. Ok? Então, sobrou aqui para o A metal com a metal ligado, interação do tipo ligação covalente. 1B. 1B. 2A, 3Z, 4C. Então, a resposta correta é a letra B. Vamos para a última. Para terminar aí a nossa apostila, né? A alta tensão superficial apresentada pela água é explicada por fortes interações que ocorrem entre as moléculas dessa substância. No caso específico da água, a tensão superficial é tão alta que permite que alguns insetos, como o mosquito da dengue, consigam andar sobre ela. Assinale
VOF sob a tensão superficial da água. A elevada tensão superficial da água é explicada em função das ligações de hidrogênio que ocorrem entre as moléculas vizinhas e que representam as mais intensas interações intermoleculares. Verdadeira. Já elimina esta e esta. A interação de grande intensidade que ocorre entre os átomos de hidrogênio e de oxigênio das moléculas diferentes da água pode ser explicada pela diferença de eletronegatividade entre os átomos. Claro, por isso que interage. H interage com O porque eles têm diferença na eletronegatividade. Vamos ver porque as duas últimas são falsas. Interações do tipo dipolo induzido ocorrem com moléculas de água. Falso, porque é a ligação de hidrogênio. O fato de as moléculas de água serem apolares já está errado, porque a molécula de água é uma molécula polar. Resposta certa, letra B. Pessoal, terminamos a apostila e vamos lá dar um tchauzinho para mim lá e colocar o nome e a turma. Beijos, até a próxima aula.